Cochupé apresenta Cochupé em Foco. As práticas de correção de solo, conhecidas como calagem e gessagem, são etapas fundamentais para a nutrição do cafeeiro e, consequentemente, para atingir altas produtividades. A produtividade do café, ela depende de uma boa nutrição. Então é impossível a gente ter uma alta produtividade sem uma nutrição bem equilibrada. E para a gente fazer uma adubação, uma nutrição bem equilibrada da lavoura, é fundamental primeiro começar pela análise de solo. Então, depois de uma análise de solo bem feita, uma coleta bem feita e uma análise de solo boa, a gente vai analisar aquele laudo, que é o exame do solo, né? Como se fosse um exame. E a partir do resultado daquela análise, a gente vai definir qual ou quais fertilizantes, quais nutrientes a gente vai aplicar naquela lavoura. Então, quando a gente pega uma análise de solo, a primeira coisa é olhar, definir a calagem, que é a aplicação do calcário. Então, a gente vai observar primeiramente a saturação de bases, que é o V% que a gente fala. Essa saturação de bases, a gente precisa aplicar um calcário para elevá-la até em torno de 65% a 70%. Então, a partir da saturação de bases, nós vamos definir a quantidade de calcário. E na hora de aplicar um calcário, na hora de comprar o calcário, o produtor precisa se atentar a duas coisas principais. Ao PRNT, que é a capacidade que o calcário tem de fazer o efeito. Então, um bom PRNT de um calcário é de 85 para cima, 85, 90, 100. O PRNT está relacionado com o teor de cálcio e magnésio e também com a granulometria do calcário. O calcário, quanto mais fino, maior reação ele vai ter, maior efeito ele vai ter e melhor é o calcário. Então o produtor precisa se atentar a esse PRNT do calcário. Às vezes ele pode ver no mercado um PRNT, aliás, um calcário muito barato, só que esse calcário muito barato pode ter um PRNT muito baixo. E aí ele vai demorar muito para fazer o efeito que ele precisa. Então é preciso levar o PRNT em consideração. Outro ponto que precisa levar em consideração no momento de definir o calcário é o teor de cálcio e magnésio. E esse teor de cálcio e magnésio, a relação, né, entre o cálcio e o magnésio, vai depender do teor de cálcio e magnésio do solo. Então, se o solo tiver com o magnésio muito baixo, ele tem que comprar um calcário com magnésio maior. Se ele tiver com o magnésio muito alto, ele tem que comprar um calcário com o teor de magnésio menor, para que a gente consiga equilibrar aquela saturação de base que eu comentei, de forma que o cálcio e o magnésio fiquem numa proporção aproximadamente de 3 para 1. Então, se eu falei que tem que ter 65% a 70% de bases, então, desses 65%, 70%, 45% seria ocupado pelo cálcio e em torno de 15% seria ocupado pelo magnésio. Então, por isso a relação 3 para 1, que é a relação ideal para o cálcio e magnésio. E o calcário ter essa saturação de base equilibrada é importante para uma boa eficiência dos outros nutrientes que a gente vai aplicar. Então, a boa eficiência do nitrogênio, do potássio, do fósforo, dos micronutrientes, depende de um pH ideal do solo. E além do calcário, nessa época seca do ano, a gente já deve aplicar também, quando necessário, o gesso. O gesso, ele tem na sua composição cálcio e enxofre. Então ele pode ser aplicado naquelas lavouras que tem o enxofre, que também é um macronutriente, que a planta precisa bastante. Naquelas lavouras que na análise o enxofre está baixo, então a gente pode entrar com o gesso visando fornecer enxofre para essas lavouras. E o gesso, ele tem uma característica muito importante, que ele desce pelo perfil do solo. O calcário não tem essa capacidade, mas o gesso tem. Então é uma boa oportunidade de a gente aplicar um nutriente, um cálcio principalmente, em profundidade, porque o gesso tem essa habilidade de descer pelo solo. E com isso ele vai tornando a camada mais profunda mais favorável para o desenvolvimento de raízes. Então a gente fala que o gesso é um condicionador de solo,
e ele vai permitir um maior enraizamento em profundidade. Com isso, ele torna as plantas tratadas com gesso mais resistentes à seca, né? Porque se ele enraizou em profundidade, ele vai buscar água em maior profundidade no solo, então a lavoura fica mais resistente à seca. Nós já temos na Cochupé produtos que vem misturado o calcário e o gesso em diferentes proporções, 1:1, 2:1, 3:1. Isso é bem interessante porque o gesso é mais úmido e o calcário é mais seco, faz muita poeira. Então, quando a gente usa os dois misturados, a gente tem uma aplicabilidade até melhor, mas pode ser feito separadamente também sem problemas. No próximo Cochupé em Foco, falaremos mais sobre nutrição do cafeeiro, abordando o uso de matéria orgânica, macro e micronutrientes. Até lá!